o que a gente vai conversar aqui hoje? Sobre o método evolutivo. Vou te dar uma breve introdução de como que ele funciona. E aí a gente tem os métodos que a gente usa para estimar o custo ali do imóvel, né? Então a gente vai entrar agora esses conceitos, né? De quantificação de custo de reedição e custo de reprodução. E também a parte ali da depreciação que a gente já viu, né? Que a gente viu ali a questão do critério de Heideck, né? Que a gente usa como base lá no comparativo também. Aqui a gente vai usar isso também. E a gente tem também o fator de comercialização, que vai ser um novo conceito também que a gente vai ver. Então, quando que a gente usa o método evolutivo, né? A gente vai utilizar esse método quando a gente tiver um imóvel atípico para avaliar. Então, o que seria um imóvel atípico? É um imóvel que você vai ter dificuldade de encontrar imóveis semelhantes a ele à venda ali na região. Então, por exemplo, né, uma igreja, uma escola, um mercado, alguma coisa nesse sentido ali que você não encontre imóvel com aquelas mesmas características ali. Então, nesse caso, quando você não encontra outros imóveis semelhantes, você não consegue aplicar o método comparativo, né? Então, é nesses casos que a gente aplica o evolutivo. Por quê? Porque se der para fazer pelo comparativo, né, se tiver uns dados ali disponíveis no mercado, a gente sempre vai priorizar o comparativo, porque ele é mais preciso, né? O comparativo ele vai depender exclusivamente ali da parte de estatística, né? E já o evolutivo, ele é um tipo de avaliação que vai depender de outros fatores ali que são um pouco mais difíceis de precisar, eles sabe? Difícil de você determinar eles com exatidão, assim, então é por isso que a gente sempre vai optar pelo comparativo quando for possível. Então, por exemplo, se na sua região você tem muitos galpões à venda, né? Não tem como você aplicar o método evolutivo, né? Porque você vai conseguir outros comparativos ali de galpão na região, né? Então não tem como você aplicar o evolutivo. Tem que ser um tipo de imóvel que seja meio diferenciado ali, que não tenha em abundância ali na sua região, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de imóveis que a gente costuma fazer evolutivo, né? Mas aí você sempre tem que analisar se na sua região tem disponibilidade desse tipo de imóvel ou não, né? Então, por exemplo, né, o mais utilizado, o mais comum de todos é o galpão, né? E aí é o exemplo que eu te expliquei, que se você tiver muitos galpões à venda na sua região ali, daí não tem como fazer pelo evolutivo. Outros exemplos, então temos prédio comercial ou prédio residencial. O prédio comercial é um pouco mais comum de aparecer assim na demanda, né? Porque existem ali empresas que vão precisar de um prédio inteiro para alocar ali, né? Os funcionários e tudo mais, então vão construir um prédio para elas atuarem, ou daí vão precisar vender, vão precisar ir para um lugar maior, né? Vai precisar dessa avaliação. Prédio residencial é mais difícil, né? Geralmente os prédios eles se constroem e daí dividem em unidades para vender, então dificilmente você vai ter a matrícula do imóvel, do prédio inteiro, no caso de prédio residencial, né? Pode acontecer, por exemplo, em caso de hotel, isso eu já vi acontecer, mas um pouco mais comum, né? Que daí o hotel, eles vão ter cada um vai ter uma parcelinha, né? Como se fosse ações ali, né? Que vão estar rendendo ali um certo valor para cada pessoa que detém essa cota, né? E aí vai ter uma matrícula inteira ali para o imóvel, daí isso pode acontecer. Então, isso que é importante destacar também, que tem que ter uma matrícula para o imóvel, né? Se for um imóvel com uma matrícula individualizada, aí você analisa só aquela tipologia em si, por exemplo, se for no caso, né, do prédio residencial que já tem as matrículas individualizadas para o apartamento, não tem como você avaliar como se fosse o prédio, você tem que avaliar as unidades, né? E também temos imóveis que daí são mistos, né? Que a gente vê por aí, né? Que é bem comum ter imóveis que são parte comercial, parte residencial, né? E com galpão e casa e galinheiro e um monte de coisa no terreno, então
isso é bem comum, né? Que aí a gente não consegue encontrar no mercado outros imóveis que tenham aquela mesma configuração, né? Pode ser que você encontre outros imóveis que tenham, por exemplo, galpão e casa, mas pode ser que o galpão tenha uma área muito maior e a casa seja de um padrão completamente diferente, né? Então, pode ter muitas características diferentes ali quando são imóveis mistos, né? Então, é coisas que às vezes é difícil de você ponderar no comparativo, né? Por isso que a gente acaba daí optando pelo evolutivo também. E aí, né? Esses aqui, igreja e academia, né? Às vezes são algum galpão que foi adaptado, né? Para uma igreja e academia, para esses usos aqui, né? E daí temos também, por exemplo, escolas, né? Que vai ter os blocos ali com salas de aula, vai ter ginásio, pode ser que tenha, sei lá, um parquinho, alguma coisa assim, que aí você vai ter que fazer alguma consideração, né, sobre esses ambientes ali diferentes, né? E aí como que funciona, então, o nosso evolutivo, né? Para chegar, então, no valor de avaliação do imóvel, a gente vai fazer separado o terreno da construção. Então, primeiro, a gente vai descobrir o valor do terreno a partir do método comparativo. Então, o mesmo método comparativo que a gente utilizou ali para casas e apartamentos, a gente vai utilizar para determinar ali o valor do terreno desse imóvel, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai analisar o seu terreno, vai ver quais as características, né? O que pode ser importante na determinação do valor de terreno ali na região, né? Alguma coisa que tem ali próximo, né? Que talvez tenha um fluxo muito bom de carros ali, né? Então, vai valorizar, né? Se for um imóvel comercial, né? Então, várias questões que a gente vai analisar, só que daí referente a terreno. Então, as variáveis vão mudar, né? Mas a metodologia ali da parte de inferência estatística vai ser a mesma, né? Você vai fazer uma pesquisa de mercado, você vai colocar os dados lá no software, fazer o tratamento desses dados, fazer todas aquelas análises da inferência estatística e, por fim, você vai colocar as informações do seu avaliando lá no software e vai obter um valor. Então, beleza. Aí, quando você já tiver o valor do terreno, a gente daí vai fazer a estimativa do custo das benfeitorias. Então, como que funciona isso, né? Você vai estimar como que o custo para você reconstruir a benfeitoria da forma como que ela está ali agora. Então, você vai fazer, por exemplo, a avaliação de um galpão. E aí você vai lá no galpão e olha, tipo assim, ele tem, sei lá, uns 15 anos, já está um pouco acabadinho, né? Não tem muitos acabamentos. Então, você vai ter que pensar como que eu iria, então, estimar os custos para reconstruir esse galpão na exata forma como ele está aqui, com esse estado de conservação, né? Sem essas manutenções, sem tal padrão de acabamento e tudo isso. Então, a gente chama daí de custo de reedição, né? Que é o custo do imóvel no estado que ele se encontra, né? No estado atual dele. E esse custo de reedição, então, a gente obtém de outra forma. A gente vai calcular isso, né? A gente vai fazer uma estimativa para esse custo, né? Não vai ser pelo método comparativo. E aí, por fim, a gente soma, então, o valor do terreno com o custo da reedição das benfeitorias e a gente depois vai multiplicar por um fator que a gente chama de fator de comercialização. O que seria esse fator de comercialização? É um fator que a gente utiliza para adequar o valor daquele imóvel que a gente obteve ao que a gente vê ali no mercado, né? O que acontece? Você tem o seu imóvel ali e você tem no mercado uma demanda, né, por tal tipo de imóvel. Assim. Então, se você está avaliando um imóvel que é muito antigo, que está sem conservação, que, assim, sabe, não é uma coisa que as pessoas vão procurar muito, pode até ser que você tenha um terreno muito valorizado e que o custo para construir aquele imóvel tenha sido alto, né? Mas se não tem demanda por aquele tipo de imóvel, não adianta, você não vai conseguir vender pelo preço que vale. Você vai ter que vender um pouquinho mais barato, você vai ter que dar um descontinho ali para conseguir se desfazer do seu imóvel, né? Então, o fator de comercialização é isso, né? Considerando daí as condições do mercado ali na região, né? Se esse mercado vai ter demanda, né, para esse tipo de imóvel. Bom, então, explicando daí como que funciona esse custo de reedição, né, que é no estado atual, né, então vai ser
o custo de reprodução do imóvel, que é o custo do imóvel no estado de novo. Então, se você fosse construir o imóvel para ele estar zero bala ali, né, novinho, você teria que calcular então esse custo de reprodução. E depois a gente aplica a depreciação, que daí vai considerar todo o desgaste, né, todo o processo ali que esse imóvel passou, né, ao longo dos anos, né, sem manutenção e tudo mais, para chegar no estado atual que ele estava. Então, o custo de reedição, né, que é o estado atual, vai ser o custo de reprodução, que é no estado de novo, né, o imóvel no estado novo, e aplicada uma depreciação sobre esse custo no estado novo. E a depreciação, né, como a gente já viu ali no comparativo, né, vai ser com base no mesmo critério de Heideck lá, né, que é amplamente usado nas avaliações. Então, a gente vai analisar o estado de conservação que esse imóvel se encontra, né, não só a idade dele, mas se ele passou por reforma, se ele passou por manutenção, né, se ele tem, sim, materiais que são muito antigos, né, coisas que a gente não encontra mais por aí, tudo isso a gente vai analisar para determinar a depreciação desse imóvel. Então, o custo de reprodução, né? Como que a gente chega nesse custo de reprodução? Que é o custo do imóvel no estado de novo, né? Então, a gente vai usar o que a gente chama de método da quantificação de custo, né? Esse método da quantificação de custo, a gente pode fazer de duas formas, né? A gente vai fazer uma estimativa do custo para reconstruir esse imóvel, né? E a gente pode fazer de duas formas, ou pelo CUB, né, que é o custo unitário básico de construção, eu não sei se você tem familiaridade com esse termo, né, ou por orçamento sintético. Então, o CUB, ele é um custo unitário que é divulgado mensalmente ali pelos Sinduscon, né, Sindicato da Construção. Então, eles levantaram todos os quantitativos para construir tal tipo de imóvel, né? E aí dividiram pela área desse imóvel para chegar nesse custo unitário, né? Então, é um custo um custo por metro quadrado, né? Que a gente usa aí como base para a gente fazer orçamentos simplificados, né? Então, vai ter um CUB para cada tipo de imóvel, né? Do estudo que eles fizeram, né? Então, tem para imóveis residenciais, para prédios residenciais, para prédios comerciais e para galpão, né? E aí, dependendo da tipologia, você vai ter diferentes padrões de acabamento. Então, no caso do residencial, a gente tem padrão de acabamento baixo, médio e tudo mais. E no caso de galpão, a gente só tem um tipo de padrão de acabamento, né? Não tem mais de um. Ou a gente também pode fazer esse método da quantificação de custo através de orçamento, né? No caso do orçamento, ele seria aqui do tipo sintético, né? Que é aquele mais simples, né? Não precisa você descrever, colocar as composições lá com, né, toda a descrição de material e mão de obra e tudo mais. Vai ter as etapas ali da obra, os serviços que vão ser feitos, né? Então, por exemplo, para construir a alvenaria, você vai ter tantas horas de pedreiro, vão ser tantos tijolos e tudo mais, né? Então, para o serviço alvenaria, você tem uma composição que leva em consideração, então, material e mão de obra, né? Aí, no orçamento sintético, então, você só vai ter a descrição desse serviço ali, alvenaria, e a quantidade de alvenaria que vai ter, então, na sua obra, e o custo, quanto que custa para construir 1 metro quadrado de alvenaria. Você vai ter um custo unitário como base. Para esse orçamento sintético, a gente usa ali o SINAP, né? Que tem ali o banco da Caixa, né? Um banco de dados da Caixa que tem certinho esses custos, né? Para a gente considerar nesse orçamento sintético, né? Então, você vai ter esse custo unitário, você vai ter a quantidade que você tem no seu imóvel, né? E você vai obter daí o valor total de cada serviço e depois o valor total, a estimativa do valor ali para reconstruir ali o seu imóvel, né? Então, no nosso caso, o que a gente mais utiliza é o CUB, né? Que ele é mais simplificado, mas é que é o mais usual também. Por que a gente acaba utilizando o CUB? Eu acho que principalmente por causa de prazo, né? Os prazos ali que a gente tem que cumprir
é muito mais simples fazer pelo CUB, então o orçamento sintético ele vai demandar todo um levantamento de quantitativos, né, e a análise de material, de composição que vai ser usada, né, e o CUB você já tem um valor unitário pronto que você vai utilizar ali e é bem mais simples de utilizar. Então, eu coloquei então a fórmula, né, de como que seria calculado, né, então esse custo de reprodução, né, no estado novo, a gente vai então utilizar o CUB como base e a gente vai multiplicar esse CUB pela área. E aí, esse CUB, quando ele foi feito, teve alguns serviços que ficaram de fora, né? E aí seriam esses custos extras aqui que a gente tem que considerar. E também depois, né, que a gente calcula isso aqui, a gente tem que aplicar o BDI, né? O BDI é os benefícios de despesas indiretas, né? Que é aquela taxa percentual que a gente vai adicionar sobre o custo ali da obra para considerar algumas taxas municipais, né, ISS e outras, e também alguns serviços ali que a construtora vai ter, né, alguns funcionários, né, toda uma infraestrutura que ele vai ter que não está alocado diretamente em cada obra. Então, seria, por exemplo, uma construtora que tem lá um escritório, que tem um depósito, alguma coisa fora ali da obra, que vai ter funcionários trabalhando, né, vai ter uma secretária, e outras despesas ali que eles vão ter fora da obra, então não vai estar incluso nesse CUB aqui, e aí a gente considera isso de maneira percentual. E também o lucro, né, dessa construtora, porque as construtoras, no caso, que elas vão construir para vender e ter lucro, né? Então isso também vai estar nessa porcentagem aqui. Então, só explicando mais sobre o CUB, como que ele funciona. Como que ele foi criado primeiro, né? Ele vem dessa norma aqui, né, da 12721. Então, nessa norma aqui, eles vão descrever, né, os imóveis os projetos padrão que eles chamam, né? Então, assim, eles criaram alguns projetos padrão para ter como referência para estimar esse custo unitário básico aqui. Então, tem imóveis unifamiliar, né? Tem prédios, né, comerciais e residenciais, e tem também os galpões, né? Aqui, no caso, tem aqui uma breve descrição, então, do tipo do imóvel, né? Essa sigla aqui, então, é para identificar cada um desses tipos, né? Por exemplo, o R é para residencial, o 1 é para o número de pavimentos e o B, no caso aqui, é para o padrão, né? O padrão baixo. Então, aqui é padrão normal e aqui padrão alto, né? E aí fala como que é a composição desse imóvel, né? E a área que eles levaram em consideração para fazer essa estimativa. Então, eles fizeram um projetinho para um imóvel, então uma residência de padrão baixo, com essa área e essa configuração, e aí eles levantaram todos os quantitativos para construir aquela casa, aquela residência, então todos os quantitativos de material e mão de obra. E aí eles fizeram então o orçamento de quanto ficaria, né, para construir, né, para adquirir esses materiais, para contratar esses serviços ali. E aí chegaram no valor total para a obra. E daí, por fim, eles dividiram pela essa área, né, que a gente chama de área equivalente ali, né? E aí chegaram, então, no custo unitário, né, que a gente usa como referência. E aí, quando a gente precisa fazer um orçamento simplificado, a gente vai pegar esse custo unitário e multiplicar pela área do nosso imóvel, né? Então, a gente vai ver as características desses imóveis que eles criaram aqui, esses projetos padrão, vai identificar o que é mais semelhante com o nosso e vai utilizar como referência, né? Então, por exemplo, aqui, né, residência unifamiliar, né, ele tem padrão normal e alto também. Aqui, mudam as configurações aqui, né, os ambientes, os cômodos e tudo mais. E também as áreas, né, aqui vai aumentando conforme muda o padrão. E aí, o que acontece, né? Esse CUB, como que você vai encontrar ele, né? Esse CUB, ele é divulgado mensalmente pelo Sinduscom de cada estado, né? Então, o Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, ele tem em cada um dos estados, né? Às vezes tem estados que tem mais de um, por exemplo, aqui no Paraná, eu acho que pode ser que tenha mais de um, que tem o lado da capital, aí tem o noroeste, não sei o que, pode ser que tenha mais de um, então você tem que localizar o mais próximo ali da sua construção, né? Do seu imóvel que você está usando como base, né? Do que você vai avaliar. E aí, você vai só pesquisar ali na internet, né? Sinduscom, por exemplo, aqui no caso do Paraná, coloquei como exemplo.
E aí você já tem o item direto ali na internet que você já acessa ali, né? As tabelas do CUB, né? A gente costuma usar essa abreviatura aqui, né? Quando a gente vai utilizar o CUB, né? Quando a gente entra lá no site, vamos ter duas opções, né? Que a gente chama de no caso, referente à desoneração da folha de pagamentos. O que seria isso, né? A desoneração é meio que tirar o peso. Então, se tem desoneração, significa que você tirou o peso ali dos encargos sociais, né, da mão de obra, que está inclusa naquele custo. E no caso de sem desoneração, é que não foi retirado esses encargos, né? Então, o custo ali, o CUB ali vai estar incluindo os encargos sociais da mão de obra, né? Que está inclusa em todos os serviços, né? Então, quando você for pegar lá, buscar a sua tabelinha do CUB, você vai ter que optar por uma dessas duas. O que eu considero? Eu pego sem desoneração, né? Então, eu considero o custo unitário aqui que possui os encargos sociais, que eu acredito que é o mais correto, né? Você considerar os encargos sociais da mão de obra, né? No custo de produção ali daqueles imóveis, né? Você vai considerar tudo Sim. que você precisa considerar, né? No caso de, por exemplo, licitações, eles usam esse com desoneração, então eles não incluem esses encargos sociais, né? Quebra aí para obter um valor um pouco mais em conta, né? Porque eles trabalham com um menor preço, né? Então daí eles usam esse aqui. Mas eu, no caso de avaliação, eu sempre considero esse aqui, sem desoneração. E aqui eu trouxe daí o exemplo do CUB, né? Aqui, então, aqui ele vai ser dividido então em padrões residencial, comercial e aí galpão e residência popular. No projeto padrão aqui residencial, então a gente tem os três tipos de padrão, então baixo, normal e alto. Para projeto padrão comercial, a gente só tem dois tipos de padrão, né? Que é o normal e o alto. A gente não tem baixo aqui nesse caso, né? Porque eles não fizeram então um projetinho padrão de referência, né? De padrão baixo, não é porque não existe, mas é porque eles não analisaram esse caso, né? E aí temos, para galpão, a gente só tem um tipo. Então, para galpão, às vezes é um pouco complicado considerar esse CUB, porque aí ele não fala que tipo de padrão é. Então, aí você pode olhar lá na norma, na 12721, ver as considerações sobre esse galpão que eles consideraram aqui no projeto padrão deles, né? E ver se enquadra no seu. Mas às vezes a gente pode achar necessário fazer algum ajuste nesse CUB, né? E aí a gente tem alguns coeficientes que a gente pode usar para fazer um ajuste, né? E aqui, no caso do padrão comercial, aí a gente tem essa divisão entre comercial com andares livres, né, que no caso seria um andar, assim, um pavimento inteiro sem aquelas divisórias, e aí tem os comerciais com salas e lojas, né, então vai ter lojas lá no primeiro piso, né, e daí depois vai ter salas comerciais, né, todas divididas ali. Então é isso que muda. E aí, esses númerozinhos aqui são referentes aos números de pavimentos, né? Então, um é um pavimento, né? Ou unifamiliar, no caso, né? Aqui, depois, esse PP, a prédio popular, daí de 4 pavimentos. Ele só tem, então, padrão baixo e padrão normal. Não vai ter no padrão alto. O 8 aqui, 8 pavimentos. Esse PIS é projeto de interesse social. Aí no padrão normal e padrão alto a gente vai ter R16, né, que são um edifício com 16 pavimentos, né? O padrão comercial, então, só temos opções de 8 e 16 pavimentos, né? E aí o galpão, que eu já expliquei, e aí temos esse aqui, que é residência popular, esse um que agora eu não vou lembrar o que é, e daí o galpão industrial, que só tem uma opção também. Aí, falando sobre os custos que não estão inclusos, né, no CUB. No CUB, por exemplo, na tabelinha ali do CUB aqui do Paraná, ele vem descrito, né, uma fichinha que você vai tirar lá na página deles, e aí tem uma parte, um trechinho que fala os itens que não estão inclusos, né, nesse CUB. Mas tem alguns estados que não vêm essa descrição, né? Mas aí você pode consultar na norma que vai estar lá tudo certinho o que não está sendo considerado nesse CUB. Em geral, né, o que é
um custo extra que não está no CUB, que é importante a gente considerar, é a fundação, né? Esse é o principal de todos, que não está incluso no CUB e a gente precisa considerar. Mas pode haver também, por exemplo, né, no caso de galpão ou até prédio comercial ali, elevador, né? E também algumas coisas relacionadas a áreas comuns, por exemplo, jardinagem, piscina, né, área de lazer, essas coisas também não vai estar incluso. Então, no caso do, se o seu imóvel tiver esse tipo de coisa, aí você tem que considerar como um custo extra, né? E aí, quando a gente tem o caso da fundação, por exemplo, né, que não foi incluída ali no CUB, você vai precisar considerar como que a gente estima esse valor, né? A gente não precisa fazer um projeto de fundação ou pesquisar se a pessoa tem um projeto de fundação, se com que concreto que foi feito, se tinha armadura, se não tinha, essas coisas a gente não precisa fazer, não vai precisar de projeto, não vai precisar de nada disso. A gente vai utilizar algumas tabelas como referência, né? Então, a gente tem algumas, no caso esse aqui é de um livro, né, de avaliação de imóveis mesmo, que tem ali uns percentuais que são usualmente praticados ali na construção civil, né? Então, dependendo da tipologia do imóvel, né, número de pavimentos, uso, algumas características ali, você vai ter então os percentuais referentes a cada etapa da obra. Então, por exemplo, essa aqui, ó, temos várias etapas aqui, né? No caso, a gente está falando de fundação, a gente tem então aqui nesse item 3, fundação, e aí tem diferentes tipos de imóveis aqui na coluna, então eu devia ter colocado a legendinha do que significa cada um, mas se eu não me engano é tipo, edifício de tantos pavimentos, né? Daí fala sobre a estrutura, fala às vezes sobre a fundação, né? Tem diferentes tabelas de referência que tem formas de classificar diferente, né? Então, tem uma que fala aqui que é paiol, que é pavilhão, né? E aí você vai ver, então, essas tabelas de referência, não estão todas lá no Drive, né? E aí você vai identificar qual que é mais semelhante com o imóvel que você está usando ali para avaliar. E aí você vai ver, então, qual que é a porcentagem relativa ali à fundação para aquele tipo de imóvel. Então, por exemplo, aqui, ó, para a maioria dos imóveis aqui, é 5%, né? Geralmente a gente considera 5%. E aí, esse 5% você vai multiplicar pelo CUB, né? Que é o custo unitário básico que você tem como referência. Então, só um exemplo aqui de como então você iria estimar o custo da fundação ali do seu imóvel, né? Então, você iria ali ter o CUB que você está usando da sua tipologia e você teria o percentual relativo à fundação. No caso, né, ali que eu mostrei, a maioria era 5%. Então, depois você vai multiplicar então esse CUB pela porcentagem. Então, no caso aqui, ficou CUB vezes os 5%. Então, o custo da fundação seria isso, né? E daí no caso, por exemplo, de elevador, aí você faria uma cotação, você pesquisa na internet, elevador que suporta tantos, um peso de tanto, que tem tal e tal dimensão, que é para carga, que é para pessoas, né? E aí você vai ver diferentes fornecedores, pode ser que tenha o preço na internet, que você consiga o preço diretamente ali pela internet, ou pode ser que você precise entrar em contato, né? Com os fornecedores para você obter ali um orçamento. Às vezes acontece, né? Você tem que entrar em contato, né? E pedir para eles te enviar o orçamento. E aí você passa as especificações, eles vão te passar um valor e aí você usa isso como base na sua avaliação também. Um outro conceito importante aqui também é a área equivalente, né? O que seria isso? Por exemplo, quando você vai ter um imóvel que ele tem mais de um padrão de acabamento, ou, por exemplo, você tem ali uma casa, né? Que possui uma garagem ou uma varanda, que ela não é totalmente fechada, né? Que não tem forro, ou que não tem piso, ou pode ser só um piso de cimento, né? Uma laje ali que não seja que não tenha revestimento cerâmico, por exemplo. E aí, o que acontece? O custo, vamos pensar em custos unitários nesse caso, né? Então, o custo para construir 1 metro quadrado da parte ali da residência, né? Da parte que é toda completa, que tem todos os acabamentos, né? Todos os revestimentos, tudo certinho, é diferente do custo unitário para preencher, então, para construir 1 metro quadrado daquela varanda ali que é tipo sem forro, sem piso, às vezes sem fechamento vertical, né?
Então, os custos para construir 1 metro quadrado de cada um desses dois itens vão ser diferentes. E para considerar isso na sua avaliação, a gente vai calcular o que a gente chama de área equivalente, né? Para você, acho que entender de uma forma mais simples, por exemplo, quando você vai fazer um projeto, né, você vai precisar aprovar lá na prefeitura, e aí a gente tem aquelas taxas, né, que a gente tem que obedecer, né, a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e tudo mais. E aí você quer construir uma área maior, mas aí você está atingindo o limite lá. E daí o que acontece? Você calcula, vai ter alguns ambientes que são tipo varandas, né, calçadas, algumas coisas assim, que você vai considerar só uma porcentagem dessa área, né? Não, você não vai considerar 100% dessa área ali. E aí você vai fazer então um cálculo, né? Você vai multiplicar isso por um coeficiente, alguma porcentagem, para considerar essa área de uma forma diferente, né? Então, essa área não vai computar ela 100%. Então, seria mais ou menos essa mesma ideia, né? Você não vai não vai entrar no cálculo ali né? Na hora de aprovar, na hora de pagar taxa e tudo mais. Então, vai ficar uma parte de fora. Então, aqui, basicamente, seria isso. E aí, como que a gente sabe qual que é esse coeficiente que a gente aplica, né, para a gente obter essa área equivalente? Aí só falando aqui sobre essa fórmula, né, então a gente tem o S seria a nossa área equivalente, o AP é a nossa área construída padrão, o AQ, então, seria a área construída que possui um padrão diferente, né, da maioria do imóvel, né, de grande parte ali do imóvel. E o PI seria, então, esse coeficiente que a gente vai multiplicar ali para obter essa área equivalente, né? Aqui, então, tem a definição da norma, esse também vem da norma 12721, né? Que a gente usou ali como base para o CUB, né? Então, seria um percentual correspondente entre a razão entre o custo estimado da área de padrão diferente e a área padrão, de acordo com os limites estabelecidos na ABNT. Então, por exemplo, né, aqui eu coloquei alguns coeficientes médios. A gente tem aqui garagem, né, em subsolo, por exemplo. Ela é computada ali 50% ou 75%. Aí você pensa assim, por quê? Porque, por exemplo, num prédio, né, um edifício, você vai ter lá o apartamento que vai ter um acabamento, né, onde, por exemplo, vai ter um acabamento alto, vai ter revestimento de piso e vai ter gesso, né, um forro de gesso e tudo mais. E lá na garagem, o piso é de cimento, a parede é uma textura, então, às vezes, né, a laje vai ser uma laje aparente, né? Então, é um acabamento totalmente diferente. Então, por isso que a gente considera só uma parte ali dessa garagem, só uma porcentagem. Então, seria meio que isso. Para construir essa garagem aqui, vamos supor que o custo para construir 1 metro quadrado dessa garagem seria equivalente a 50% do que foi utilizado para construir a unidade padrão lá, né, o apartamento. Então, seria mais ou menos isso. E aí, nessa norma aqui, a gente tem alguns coeficientes que a gente pode utilizar como referência, né? Alguns coeficientes médios, né? Que eles têm como referência daí para diferentes tipos, né? Para diferentes cômodos, ambientes ali, né? Então, eu peguei os mais comuns, né? Para deixar aqui, então, varandas, né? Que é o mais comum de aparecer. E aqui daí no terraços ou áreas descobertas sobre lajes, né? Isso aqui é mais comum ter em apartamentos, né? Por exemplo, se você está avaliando um apartamento, né? E o seu apartamento é cobertura, e aí tem uma parte que é coberta lá na cobertura e outra parte é descoberta, às vezes você pode precisar aplicar esse conceito aqui de área equivalente, né? Porque assim, o seu imóvel vai ter, por exemplo, embaixo da cobertura vai ter lá 100 metros quadrados construído, né, que é o apartamento completinho e bonitinho, e vai ter também a área referente ao terraço, que pode ser que seja 100 metros quadrados também, mas pode ser que só, tipo, 20% seja coberto e o restante seja descoberto, né? Pode ser até que tenha alguma coisa, né? Pode ser que tenha uma banheira ou uma churrasqueira, alguma coisa assim, mas se for descoberto, né, se não tiver um fechamento vertical ali, né, as paredes, se não tiver a cobertura, forro, né, tudo isso, o custo unitário, né, de 1 metro quadrado desse terraço vai ser
menor do que o custo para construir 1 metro quadrado do apartamento que está completo. Então, você também aplica esse coeficiente aqui para deixar os dois equivalentes. Espero que tenha dado para entender. E aí, aqui eu trouxe daí um exemplo, então, para você entender como seria calculado. Então, se a gente tivesse uma casa, né, com 100 metros quadrados, que ela tivesse um padrão médio, e aí tivesse uma varanda ali que não fosse completamente construída, né, com 20 metros quadrados e tivesse um padrão baixo ali, né? Então, não teve os acabamentos, os materiais empregados para fazer essa varanda não tem a mesma qualidade ali, né, que o restante da casa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse coeficiente ali, né, para ponderar isso. Então, a gente teria que a nossa área equivalente seria a área da casa, ela vai contar 100%, né, porque ela é a área com um padrão de referência, né? E aí depois a gente vai pegar a área da varanda e multiplicar por esse coeficiente, né? Aí pegando o exemplo aqui, né, da norma, a gente tem então varandas, eles usam de 0,75 a 100. Você pode usar esse da norma ou você pode adotar um, né, que você achar o mais coerente e você justifica o como que você chegou nesse coeficiente, né? E aí, então, a área equivalente final vai ser a área da casa, 100%, e a área da varanda, vezes 0,75, que é o coeficiente, né? Então, esse coeficiente de ponderação aqui vai ser aplicado sobre a área da varanda, e aí a gente vai chegar numa área equivalente. Que daí, essa área equivalente vai passar a ser a área total do seu imóvel. Então, não vai ser 120 que a gente vai ter. A gente vai ter 75 vezes 20, acho que dá 15, né? Sei lá. E aqui 100, então seria 115 a sua área equivalente. Então, na hora que você for calcular o custo de reprodução, né, do seu imóvel, você iria pegar a área equivalente de 115 e multiplicar pelo cube, que daí seria o cube de padrão médio, referente ao padrão da casa, né, que é o nosso padrão de referência, né? Então, não seria referente a padrão baixo. Padrão baixo não seria considerado nesse caso. Bom, agora explicando sobre os benefícios de despesas indiretas, né, que a gente considera no nosso evolutivo. Esse BDI que a gente chama, ele é aplicado quando a gente está falando de uma construção que foi feita por uma construtora, né, que foi contratada ali uma empresa para fazer esse serviço e tudo mais, né? A gente tem que pensar que daí seria uma construtora que paga os impostos, as taxas da prefeitura, tudo bonitinho, que tem uma infraestrutura que não está alocada ali no canteiro de obras, então ele, por exemplo, é uma construtora que faz várias obras, né? Tem vários edifícios, né? Tá produzindo vários edifícios ali. E ela tem ali a sua sede, que fica em outro endereço, que vai ter secretário, que vai ter administrador, contador, vai ter outros funcionários trabalhando lá, vai ter estagiário e computadores, vai ter toda uma infraestrutura nessa sede, que ela não está diretamente alocada ali no canteiro de obras, né? Não é material, não é tipo tijolo, cimento, que está diretamente relacionada com a obra. É uma coisa que está indiretamente, é uma despesa que tem que ser considerada um pouquinho em cada obra. Ela vai ter que diluir esses custos que ela tem, né, com essa infraestrutura, entre as obras que ela tem, né, para ela conseguir ter um lucro, né? Ela vai ter que considerar esses custos, né, para não ficar no prejuízo. E também entra nessas despesas, entra o lucro da construtora que ela espera obter ali com esse empreendimento, né? Quando a gente estuda lá, né, na faculdade sobre orçamento, a gente vê lá que tem uma fórmula para calcular isso aqui, esse BDI, né? Tem uma fórmula lá com vários itens que a gente considera. Só que aí, por exemplo, nesse BDI também está incluso algumas taxas de prefeitura, que dependem do porte dessa construtora, né? Ela vai pagar um imposto maior referente ao porte da empresa, se é porte grande, porte pequeno e tudo mais, né? E tem coisas que a gente não consegue estimar. Então, como que a gente faz? A gente, nesse caso, da avaliação, a gente não calcula esse BDI por fórmula. A gente vai pegar um acórdão que foi publicado, né, pelo Tribunal de Contas da União, e aí eles fizeram um estudo de vários tipos de obra, né, e analisaram
analisaram todos os itens que compõem o BDI, né, e estabeleceram algumas margens de percentual ali como referência. E por fim eles obtiveram alguns valores aqui de referência. Então, por exemplo, o tipo de obra construção de edifícios, né, que é o que a gente geralmente adota nas nossas estimativas aqui da avaliação. A gente vai ter, então, o primeiro quartil, né, que é um pouco mais baixo, o quartil médio e o terceiro quartil, que é um pouco mais alto, né? E daí você adota um desses quartis e quando daí você for considerar esse BDI, aí você tem que informar o tipo da obra e o quartil que você adotou, né? Qual que foi a faixa de valor que você adotou. E por fim, a gente tem então a depreciação que a gente vai aplicar ali no custo, nesse custo de reprodução do imóvel, né, que é o custo novo. Então a gente vai aplicar essa depreciação para chegar no custo do estado atual da obra, né? E aí a gente vai utilizar como base então os critérios lá de Heideck, né? A gente tem aquela tabelinha, né, que a gente utilizou. A gente utilizou isso como uma variável lá dentro do comparativo aqui. Aqui nesse caso é um pouco diferente. A gente vai identificar, né, o estado de conservação do nosso imóvel, né, de acordo com a classificação do Heideck, da mesma forma, só que a gente não vai só aplicar esse coeficiente, a gente vai considerar mais coisas, né, porque esses estados de conservação, ele tem uma classificação mais simplificada, né, que não está levando em consideração a idade, né, o tempo de vida desse imóvel, né? Então tem mais algumas considerações que a gente tem que fazer. No caso, a gente tem a tabela, né, que a gente chama de tabela de Ross-Heideck, né, que ela tem um fator ali de depreciação que com base nos estados de conservação aqui do Heideck, né, que vai de A até H, né, aqui em cima estão os estados de conservação, e aqui nas linhas a gente tem o conceito de idade em porcentagem de vida, né, que seria, então, a idade aparente do seu imóvel, né, dividida pela porcentagem da idade, do tempo de vida desse imóvel, né? Tipo, ele foi, por exemplo, projetado para durar ali 60, 70 anos, né? Então, se ele já está com 20 anos, ele já está num terço da vida dele, né? Já tem ali essa porcentagem, né? Essa idade em porcentagem de vida que a gente chama. E aí você iria achar, então, uma porcentagem correspondente e iria né, fazer um match aqui com o estado de conservação para obter esse fator de depreciação, né? Essa é uma das formas de fazer, de considerar isso, né? E aí, então, aqui, né, só exemplificando como que calcula, então, essa idade em porcentagem de vida, né? Ela seria a idade aparente. O que que é a idade aparente? A idade aparente, então, você vai entrar, vai fazer a vistoria, vai olhar o imóvel ali, como que ele está, as condições que ele se encontra, e você vai estimar uma idade. Não precisa ser a idade exata desse imóvel, né? Às vezes você tem alguns documentos, né, a matrícula, ou a BITS, IPTU, essas coisas, que tem lá que o imóvel foi construído há 40 anos atrás, por exemplo. Mas se o imóvel passou por uma reforma, né, trocaram ali os materiais e tudo mais, tá mais conservadinho por dentro, então ele vai aparentar ter uma idade menor, né? Vai aparentar, sei lá, ter 10 anos, por exemplo. Então a idade aparente que você vai considerar é 10 anos, né? E a idade de referência, então, a gente utiliza uma tabela para estimar essa idade de referência, né? Então, a tabela que a gente usa é dos valores de edificações de imóveis urbanos, né? A abreviatura desse estudo aqui é VEIO. Isso é do IBAP de São Paulo, né? Que o IBAP, né, é o Instituto Brasileiro ali de Avaliações e Perícias, né? E aí a gente tem o IBAP de São Paulo, que eles produzem bastante artigos e coisas de referências, conteúdos de referências para a gente utilizar, né, no campo ali de avaliação e de perícia. Então, esse estudo aqui tem uma tabelinha. No caso, a tabelinha devia ter aparecido antes. No caso, é essa tabelinha aqui, que vem lá, né, então, desse estudo, né, que tem, então, a idade referencial. No caso, eu não sei por que eu coloquei vida referencial,
Mas aí eu misturei ali os conceitos, né, de idade em porcentagem de vida com idade referencial. Então, aqui eu tenho que corrigir. Então, a idade referencial que a gente vai considerar de acordo com a tipologia do imóvel e de acordo com o padrão do imóvel também, né? Padrão construtivo. Voltando onde eu estava aqui. Tá. Então, tem outra forma de calcular também essa depreciação, que seria através de fórmulas, né? Eu prefiro calcular dessa forma aqui, porque quando você faz aqui pela tabela, né, o que acontece? Você vai, por exemplo, ter só os números pares aqui, né? Então, se a idade em porcentagem de vida do seu imóvel, ela for um número ímpar aqui, ela vai ficar no meio disso aqui, você teria que fazer uma interpolação, né, para você encontrar o valor correto, né? E aí não fica exato, né? Ela fica meio que aproximada, né? No caso aqui da fórmula, a gente vai inserir então algumas informações, né, para encontrar esse fator, né, fator K, que a gente chama, né? Aqui também estava escrito, ó, fator K, fator de depreciação. Então, temos essa fórmula aqui. O que é considerado aqui? Então, a gente tem o EC, né, que é o estado de conservação de Heideck, que é aqueles coeficientes lá que a gente adotou como variável lá no comparativo, né? Então, aquelas porcentagens lá. E a gente tem, então, a idade aparente e a idade referencial, né? Que é o IE, e a idade aparente, e o IR, que é a idade de referência ali. E aí, a gente substitui tudo nessa fórmula e encontraria aqui o fator K, né, de depreciação. Essa é a forma que a gente obtém esse fator por fórmula, né? Mas, né, óbvio que você não vai precisar decorar isso aqui, né? Vai ter tudo pronto numa planilha para você só preencher, né? Eu só estou explicando os conceitos que são levados em consideração aqui. E aí, uma outra coisa importante sobre essa depreciação é o seguinte, né? Quando você tem ali um imóvel que passou ali muitos anos, né? Por mais que ele tenha sido depreciado, tenha sofrido muito desgaste, que não tenha tido manutenção nenhuma, ele vai chegar ali no final da idade referencial dele, por exemplo, ali, né? Ele vai chegar lá no final, mas só que vai sobrar uma parte desse móvel, né? Vai ter uma estrutura, vai ter, sei lá, a alvenaria, a fundação, o piso, o contrapiso, tudo mais. Então, vai ter o que a gente chama de residual, né? Então, no final dessa idade de referência ali, a gente vai ter esse residual. A gente considera, então, que a depreciação que a gente vai aplicar nesse imóvel vai ser então no imóvel, só que descontando essa parte que já é residual, que sempre vai sobrar, né? Esse residual sempre vai ser fixo, né? Então aqui no caso a gente tem essa fórmula para representar isso, então vai ter o residual aqui que a gente sempre vai somar, e aí o fator K de depreciação vai se aplicar os 100% menos esse residual, né? Que já foi considerado aqui. Então, no caso, né, aqui na fórmula, né, a gente tem esse coeficiente de depreciação que a gente chama de KD, o R é o residual, né, que eu comentei, e o K é o fator de depreciação que a gente já calculou, né, no caso que eu mostrei a fórmula antes, né. E aí, o valor residual, ele vai depender também da tipologia, né, no caso, ele também está nessa tabela do IBAP aqui, e aí, a maioria dos imóveis tem um residual de 20%, né? Só o barraco aqui que tem 0%, né? Não sobra, não sobra nada. E a cobertura, né? Que é 10%. O que seria essa cobertura? Essa cobertura seria tipo estrutura, por exemplo, de posto de gasolina, né? Que você só tem a cobertura, né? Seria esse tipo de cobertura que eles querem dizer aqui, né? Não é cobertura de apartamento, né? E aí, o residual desse tipo de imóvel seria só 10%, né? E aí, né, substituindo tudo nas fórmulas, você encontraria ali o valor da depreciação que você aplica sobre o custo, né, de reprodução para chegar no custo de reedição. E esse custo de reedição é o que a gente vai somar com o terreno e depois multiplicar lá pelo fator de comercialização.